Olá, tudo bem? E aí, estão gostando da web aula? Eu estou gostando muito de escrever também e participar aqui com vocês, justamente pensando. Falamos no primeiro vídeo sobre a questão da heresia. No segundo, falamos sobre a questão da mulher e a demonização da bruxaria. Agora vamos entender um pouquinho dessa diversidade cultural. Afinal de contas, o que é essa diversidade? O que é o outro? Essa compreensão que eu tenho do outro. Vamos pensar. Nós temos aí mulher, judeus, hereges ou não cristãos, os muçulmanos. Nós temos também a descoberta da América, que os indígenas foram também atribuídos, né, a uma nova vida que os europeus não conheciam. Até quando os descobridores da América achavam que aqui era a Índia. Por isso o nome de índios, tá certo? Então, o Cristóvão Colombo descobriu a América. Mas foi o Américo Vespúcio o primeiro a falar, não, isso aqui não é a Índia, é um continente novo. Por isso que deu o nome de América. Apesar dessas mudanças, isso trouxe também para a própria Europa uma nova consciência de si. Primeiro, nós não estamos sozinhos mais na Terra. A Terra não é plana, chata, ela é redonda. A Terra não é o centro do universo, é mais um planeta que gira em torno do Sol. Descobriu-se novos povos que acabam mudando, mesmo que bem lentamente, a própria concepção de homem. Surgiu uma nova religião, o protestantismo, que ia contra essas práticas ligadas para o catolicismo. Então isso tudo vai acabar mudando o pensamento desse homem moderno, desse homem medieval, desse homem moderno europeu. Os seus pensamentos, né, não podem mais ser pautados apenas na unidade cristã. Essa unidade cristã católica torna-se uma pluralidade de novas religiões, novos povos, novos costumes que vêm de todo o mundo. Vem da Europa, vem da África, vem da Ásia, vem da América. Isso tem que mudar. Isso justamente vai tentar entender um pouquinho dessa concepção de diversidade cultural. O povo, né, ou os povos, eles acabam se transformando. Vamos para o nosso primeiro slide, então, para falar um pouquinho sobre a questão dessa diversidade. E essa diversidade está ligada à questão da compreensão do outro. Eu sei que tem outro. Esse outro é ou uma pessoa que pensa diferente de mim, que tem uma religião diferente da minha, ou que simplesmente pareça fisicamente diferente de mim. O fato de saber que há a diferença já é um indício de que nós não pensamos da mesma maneira. Só que, ao mesmo tempo, o fato de haver outro gerou para a Europa um pensamento eurocêntrico, ou também etnocêntrico. Mas o que é isso? É simplesmente imaginar que os parâmetros que eu utilizo para compreender o outro são os meus parâmetros. Tanto o eurocentrismo, que é a Europa no centro, quanto o etnocentrismo, que é a etnia no centro, elas acabam sendo sinônimo na Idade Moderna. Porque os europeus enxergavam os outros a partir do seu olhar. Ou seja, se você não tem uma religião igual à minha, se você não fala igual a mim, não tem um Deus igual a mim, não tem uma fé igual a minha, portanto, você está errado. Justamente é isso que vai justificar essa barbarização que fizeram na África e na Ásia. E na América também. Vamos esquecer dos indígenas, que eles catequizaram, ou seja, obrigaram a tornar-se católicos. Obrigaram a falar a língua portuguesa. O mesmo se dá em outras partes da América. O mesmo se dá no continente africano. Então, o europeu sempre enxerga a si mesmo como o referencial do mundo. Ou você pensa igual a mim, ou você está errado. Ou você partilha das minhas ideias, ou você está errado. Isso levou, então, ao massacre de milhões de indígenas na América, ao extermínio e escravidão de um monte de negros no continente africano, da escravidão também forçada no continente asiático e por aí vai. Porque o europeu usava do outro como referencial para mesclar a sua própria cultura. Então, se você pensa diferente do europeu, você está errado.
E ponto final. Não há discussão. E vamos lembrar também que isso está ligado ao papel da Igreja Católica como centro de tudo pensamento e a formação do Estado absolutista, no qual o rei era o centro de tudo. Então, o rei europeu, a Igreja Católica Europeia. É a partir dessas balizas que elas vão mudar o pensamento. Reparem só, a ideia de diversidade cultural, muito criticada, porque ela foi vista de uma forma bastante enganosa, traz outro problema. Justamente uma leitura muito errada da palavra o que fazer com o outro. Vamos para o slide? Olha só que coisa interessante. Eu tenho certeza que todo mundo, de uma certa maneira, acaba falando isso. Ah, devemos ser tolerantes. Gente, isso é uma grande mentira. Ser tolerante, a própria palavra tolerância, o que é tolerar alguma coisa? É suportar. Olha, eu não gosto, mas eu tenho que suportar aquela pessoa. Eu vou tolerar. A ideia era tolerância. Então as pessoas e isso, gente, hoje em dia usa-se muito a palavra tolerância, sem saber o real significado. Devemos ser tolerantes com outros povos. E não é a palavra tolerância, porque tolerância é suportar. Eu não gosto de você, mas eu suporto você, eu tolero você. Então não é tolerância. A palavra é compreensão. Você é diferente de mim, ponto final. Eu devo compreender que a diferença existe e ela deve ser respeitada. Eu não tenho que tolerar ninguém. Tolerância religiosa é uma grande besteira que as pessoas falam. Tolerância racial é uma outra grande mentira. Eu devo tolerar uma pessoa porque ela tem uma cor de pele diferente da minha? Isso é uma grande besteira. Ela é diferente. Ponto final. Acabou a história. Então isso gerou uma série de questões que nós devemos pensar. Cuidado. Pessoas que usam a palavra tolerância, geralmente são pessoas que não respeitam o outro. Eles simplesmente suportam o outro. Então, cuidado, que a palavra muitas vezes tem significados diferentes. As inoperâncias do processo inquisitorial. Por quê? Porque geralmente o processo da Inquisição estava ligado à questão da tolerância. Eu não tolero a mulher, eu não tolero o judeu, eu não tolero o protestante. E servia também para um controle da ordem medieval e moderna. Justamente que quando surge o movimento de reforma protestante, não preciso lembrar vocês que a palavra reforma, no seu princípio, não foi mudar a religião. O que é reformar uma coisa? É você mudar aquilo que está errado. Então a reforma protestante foi um protesto contra as práticas da própria Igreja Católica. Foi posteriormente que ela vira uma outra religião. Mas qual foi a resposta da Igreja Católica? Foi a contra-reforma. Ou seja, nós não vamos mudar nada. E isso levou, então, a milhões de pessoas que foram mortas, torturadas, presas, em nome da tolerância. Um abraço, até daqui a pouco.